aí, gente, bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Na aula de hoje a gente vai tratar aqui dessa frase, que é uma frase bastante importante, de um sofista que viveu lá na Grécia Antiga, lá no período clássico da filosofia. Se você já assistiu a aula que eu trouxe aqui sobre os sofistas, você sabe de quem é que eu estou falando e sabe mais ou menos o que é que significa essa frase. Se você não sabe, não tem problema. Pega aí seu materialzinho de anotação, que a gente vai começar a aula agora, e com certeza vocês vão sair dessa aula entendendo o que é que significa essa ideia aí. Então, bora lá, né? Não tem por que a gente demorar. Primeiro ponto, a gente vai conhecer o cara, né? O cidadão por trás dessa frase, por trás dessa ideia aí. E o cara é justamente Protágoras de Abdera. Preste atenção que não é Pitágoras, viu? É Protágoras. Bom, essa ideia é atribuída a ele, né? Ele que, como eu disse, foi um sofista que viveu lá na Grécia, no período clássico, né? Mais especificamente entre 490 e 415 a.C. Ele viveu em Atenas como meteco, ou seja, como estrangeiro. Afinal, como você consegue ver aí no próprio nome dele, ele é de Abdera, né? Mas viveu em Atenas porque, enfim, Atenas era um dos centros culturais, intelectuais lá da Grécia Antiga. O que mais a gente pode destacar aqui sobre ele? Bom, Protágoras era bastante admirado pela sua sabedoria, que era típica de um sofista. Inclusive, né, com essa sabedoria dele, ele ganhou muito dinheiro. Isso, digamos que era típico dos sofistas, né? Ganhar dinheiro ensinando o que eles sabiam. E, por outro lado, ele foi bastante criticado também por pensadores do seu tempo, intelectuais, filósofos do seu tempo, e até mesmo da posteridade, justamente por conta da sua postura de sofista. Para você entender melhor essa questão, é bom você assistir essa aula que eu vou deixar aqui em cima. Nessa aula eu explico os dois lados de como os sofistas eram vistos. Por um lado, eles eram admirados, né, enquanto sábios. Por outro lado, eles eram extremamente criticados por coisas específicas que eles faziam. Dentre elas, relativizar tudo. Nesse caso, né, defender que não existe verdade, que tudo depende de pontos de vista, e que para defender seu ponto de vista você pode usar, assim, de qualquer tipo de estratégia, até mentir. Então, por uns eles eram vistos como sábios, por outros vistos como enganadores. Dá uma assistida na aula aí que vocês vão entender melhor essa questão. Bom, introduzido aí quem foi Protágoras, falado um pouquinho sobre os sofistas, vamos agora para a ideia, né? Para a frase que pertence a esse cara aí, a frase em questão da nossa aula. Primeiro ponto importante que a gente precisa saber sobre essa frase é esse, ó. Ela diz que o homem é a medida. Como assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem é quem define as coisas, ele quem conceitua, ele que diz como as coisas são. Não a coisa em si ou qualquer outra via, qualquer outra entidade ou qualquer coisa do tipo que você possa imaginar que diga que as coisas são como elas são. Esse papel só cabe ao homem. E aí uma conclusão óbvia disso é que, se o homem é quem define, não existe uma verdade absoluta, uma verdade fixa. Porque a ideia dele, quando fala aí de homem, não é assim, que o homem, enquanto espécie, define como as coisas são, mas sim que cada homem define as coisas como elas são da sua forma, de acordo com a sua subjetividade. Então você pensa, né? Se cada homem define de uma forma, se existe essa possibilidade, então não tem como existir uma verdade absoluta, uma verdade fixa. Essa verdade é própria do homem, no caso, homem falando individualmente, e ela é definida de forma totalmente subjetiva. Isso é o mesmo que dizer que cada um pode construir sua verdade. Cada um pode ter a sua verdade própria. Que louco, né? Essa ideia que eu acabei de expor para vocês pode ser definida como relativismo. Seria o contrário, né, de dizer que existe uma verdade absoluta, tal como Sócrates pensava, como Platão pensava, né? Para os sofistas, essa verdade absoluta não existe de forma alguma. Mas enfim, vamos concentrar aqui no relativismo. Como eu coloquei aqui, ó, o homem é quem define tudo. Mas existiria então um homem que seria mais capacitado para definir essas coisas, para conceituar as coisas, para dizer qual é o caminho verdadeiro? A ideia é que não, não existe um homem mais capacitado que outro para definir o que seja verdadeiro ou falso. A ideia é justamente que cada homem tem seu ponto de vista e todo ponto de vista é relativo, relativo à experiência, à vivência, à percepção de cada indivíduo. E cada percepção é válida, pode ser considerada verdadeira para o indivíduo que a tem. O que mais temos aqui a respeito dos sofistas, dessa frase que a gente está discutindo aí? Outra questão que a gente pode levantar é definir o quê? Quando o homem define algo, nessa visão dos sofistas, ele não está definindo ali um conceito que vai ser fixo. Porque falar em conceito fixo é o mesmo que falar de uma verdade, né? E a ideia dos sofistas não é definir uma proposição verdadeira. Afinal, como já foi dito, nem existe verdade para eles, tudo é relativo. Então, o que o homem define, né, a medida que ele dá, são para questões bem específicas, questões momentâneas, aqueles problemas que estão ali no momento em pauta para ele. Em outras palavras, o problema atual, o que se apresenta naquele momento ali para aquele indivíduo. Então, digamos que alguém faça alguma pergunta para um sofista, né? Faça um questionamento para ele. O que é que você acha sobre isso?
ele vai definir, defender alguma coisa em cima daquele problema. E tudo isso para quê? Para que ele está definindo algo? É para determinar uma verdade? Não, verdade não existe. A questão é que os sofistas, eles são adeptos da ideia de que a gente define alguma coisa justamente visando uma utilidade. Quando uma pessoa, por exemplo, defende seu ponto de vista, ela defende visando alguma coisa. E essa coisa, como eu já disse, não é a verdade, viu? A verdade é mais questão de Sócrates, Platão. Então, a questão para eles é utilidade. Seja uma utilidade científica, seja uma utilidade política, seja uma utilidade pessoal, o sofista pensa, argumenta, defende um ponto de vista justamente visando uma utilidade. Tem algum fim específico de ele defender alguma coisa, de ele definir alguma coisa. E assim, viu? Nada impede que em outra situação diferente ele possa defender um ponto de vista totalmente diferente do que já tinha defendido. Por quê? Porque o problema é outro, o momento é outro, a utilidade é outra. Enfim, por conta dessa postura, por conta dessa forma de pensar, esses caras, como eu disse lá no início, eles eram bastante criticados. Existe sabedoria? A gente pode falar que esses caras são sábios? Sim, com certeza. Sem dúvida nenhuma, eles são muito sábios. Mas também tem esse lado aí questionável, né? Relacionado à postura deles, a forma como eles enxergam a questão da verdade, o que você tem que fazer para ganhar um debate, para persuadir as pessoas, enfim, que levavam eles a ser muito criticados também. Protágoras era um desses caras que estava aí nessa polêmica, né? Sábio por um lado, enganador, charlatão por outro, se assim a gente pode dizer, né? Mas enfim, esse é o último ponto da aula de hoje, gente. A gente vai encerrar por aqui. Essa era a questão que tinha aí por trás dessa frase, né? O homem é a medida de todas as coisas. Em resumo, qualquer coisa que exista na realidade pode ser pensada pelo homem e o homem vai definir essa coisa, criar a sua verdade justamente a sua maneira, a sua subjetividade. Outra ideia que há por trás disso é não existe verdade absoluta, tudo é relativo, ponto-chave do pensamento dos sofistas como um todo, beleza? Pega essa dica aí. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui na aula de hoje. Queria só lembrar vocês, né, de se inscrever no canal, lá embaixo, ó. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nenhuma aula nova que eu trouxe aqui para o canal. Deixa também o like no vídeo, né? Isso é importante como feedback para mim, mas também é uma energia, um gás a mais para continuar trazendo conteúdo para vocês. Dito isso, né, dados os recadinhos aí, a gente se vê nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.